Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa terça-feira, hoje, dia 13 de julho. E o dia começa hoje de olho em Brasília. Hoje deve ser apresentado o projeto da reforma tributária lá na Câmara dos Deputados. A expectativa é sobre a tributação dos dividendos e outras alterações também feitas no imposto de renda. Também em Brasília, o clima deu uma amenizada depois do encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do STF, Luiz Fux. As tensões entre os poderes já estavam começando a contaminar os mercados e os investidores ficando de olho nessa movimentação. Por aqui também a gente tem a divulgação do volume de serviços no mês de maio. O indicador mostra aí o nível de atividade no segmento e a expectativa é que os números venham com um crescimento. E também temos a publicação no Diário Oficial da lei que autoriza a privatização da Eletrobras. O texto foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro com alguns vetos. A expectativa é que essa operação seja concluída em janeiro do ano que vem, com a diluição da fatia de 61% que o governo tem na Eletrobras. Nos Estados Unidos, a gente tem a divulgação do CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Esse dado sinaliza o desenvolvimento da inflação por lá. A divulgação do CPI vem em meio à discussão do Fed sobre a retirada gradual dos estímulos à economia. O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, defende que o aumento dos preços é transitório, mas alguns dirigentes divergem e dizem que a pressão inflacionária está mais persistente do que o esperado e defendem a redução dos estímulos. Ainda nos Estados Unidos, os investidores ficam de olho na abertura da temporada de balanços. Os primeiros resultados a serem divulgados são das empresas do setor financeiro e a gente fica acompanhando, fica de olho em tudo que está rolando lá nos Estados Unidos e, claro, os reflexos, o que pode impactar também no mercado doméstico. Falando por aqui no Brasil, o mercado reagiu depois do feriado da última sexta-feira. A bolsa estava fechada na sexta, né? Na quinta tinha fechado em queda e ontem a bolsa fechou em elevação 1,73%, chegando aí aos 127.594 pontos. Nas mais altas a gente teve aí Embraer subindo mais de 8%, depois daquela notícia lá da venda de mais de 80 jatos, um negócio aí quase 6 bilhões de dólares envolvendo a Embraer. E os investidores ficaram animados. Depois a gente teve CVC subindo 7,29%, Companhia Siderúrgica Nacional subindo mais de 6% e Cosan também subindo mais de 6%. Nas mais baixas, a gente teve umas baixas leves ali, aparentemente Carrefour caindo um pouquinho mais de 1%, Marfrig caindo 0,89%, Suzano caindo 0,86% e também Via caindo 0,8%. Vamos falar então agora com o Marco Saravalli, dar o nosso bom dia para o Marco, que traz o tom do mercado para essa terça-feira. Conta para a gente, Marco Saravalli, ótimo dia. Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais e as principais notícias que possam afetar a nossa bolsa por aqui hoje, nessa terça-feira. A gente tem um tom relativamente morno, mas talvez com viés positivo, já que a China começou divulgando bons indicadores em relação à sua balança comercial nessa madrugada, e também a gente teve já a divulgação de alguns bons balanços nos Estados Unidos, lembrando que a gente começa agora a ter mais força na temporada de balanço, com destaque para o setor financeiro e algumas empresas de consumo também, que devem trazer otimismo, números bastante fortes de crescimento de receita, crescimento de lucro e também superando expectativas, mostrando que a gente ainda tem potencial adicional, tanto para S&P 500 como também aqui para o nosso Ibovespa, né? Por aqui no Brasil, a gente tem alguns indicadores, mas o foco também continua total atenção para Brasília, com os próximos passos aí da reforma tributária, principalmente em relação ao imposto de renda, tá? A gente pode ter até algumas boas notícias, a gente precisa acompanhar com destaque
aos fundos imobiliários e também ao imposto de renda como um todo, tá bom? Então o viés é positivo, a gente continua otimista, né? Já a gente começa a nossa temporada de balanços por aqui também, a engrenar, a ganhar força, principalmente no final desse mês e começo do mês de agosto, tá? As commodities tiveram uma tendência positiva, né, com destaque para o minério de ferro voltando a subir forte lá no mercado chinês, tá bom? Então esses são alguns dos principais indicadores. Continuamos otimistas e como a gente falou aqui no finalzinho da semana passada, a gente acredita realmente que o Ibovespa, com essas quedas recentes, esse patamar de preço, como a gente tem visto aí, abre oportunidade para quem quiser aumentar a posição ou que quiser realmente olhar para um investimento que a gente chama de swing trade, né? Ou seja, realmente uma oportunidade de curto, médio prazo, a gente vê boas oportunidades nesses níveis de preço, tá bom? Então, já a gente volta com mais novidades. Como o Marco Saravalli disse aí, alguns números da balança comercial da China, as exportações no país registraram um salto anual de 32,2% em junho, resultado acima do esperado aí pelos analistas. As importações também vieram acima do projetado, deixa eu dar uma olhadinha aqui, os números do projetado na balança comercial vieram acima do projetado, avanço de 36,7%. O superávit da balança chinesa somou 51 bilhões de dólares. O número trouxe um otimismo aí para os investidores que tinham receio de uma desaceleração da economia chinesa após o crescimento forte aí nos últimos meses. Vamos dar uma olhadinha então como fecharam as bolsas na Ásia, todas no patamar positivo. Vamos dar uma olhadinha no nosso gráfico aqui. A China, o índice Xangai fechou em alta de 0,53%, o índice Nikkei em Tóquio subiu 0,52% e Hong Kong, o índice Hang ganhou aí 1,63%. Agora vamos trazer novamente o Marco Saravalli, ele está trazendo aqui para a gente o gráfico do dia. Ele conta um pouquinho aí sobre essa questão das empresas do setor de tecnologia, rotação setorial, entre várias outras comparações aí entre ativos. Conta para a gente, Marco. Aqui no nosso gráfico do dia disponibilizado pelo Bank of America Merrill Lynch, mostra como que está o movimento global aí por alguns setores, alguns temas mundialmente, né? Principalmente nos Estados Unidos. A gente tem uma boa notícia e também um alerta para os investidores aí no setor, nas ações de tecnologia. A gente consegue ver um movimento muito grande no mês passado, né? No mês de junho, né? Grandes investidores posicionados aí em Bitcoin e commodities principalmente, reduzindo sua posição agora no mês de julho, né? E aumentando a exposição para temas como ESG e também companhias de tecnologia. Tá? Para quem está investindo em tecnologia é uma boa notícia, mostra que realmente os investidores estão mais otimistas no curto e no médio prazo, mas ao mesmo tempo esse movimento, grande parte dessa realocação já foi feita ao longo do mês de junho. Né? Então a gente tem visto um bom desempenho da Nasdaq e das principais empresas do setor, e vale acompanhar sempre essa rotação aqui entre os principais temas. Tá? Então, o investidor, em resumo, reduziu a sua posição em commodities, né, em Bitcoin e outras criptomoedas, e aumentou em temas ligados ao ESG e também à tecnologia. Tá bom? Então, esse foi o nosso gráfico do dia. Tenham a todos uma ótima terça-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau! Falei aqui no começo dessa edição do BMC Pre-Market sobre o volume de serviços divulgados pelo IBGE. O número saiu agora há pouco, inclusive às 9 horas e 5 minutos. Agora são 9 horas e 12 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha nos números aqui para vocês. O IBGE divulgou que o volume de serviços prestados subiu 23% em maio em relação ao mesmo mês de maio do ano de 2020. E o volume de serviços subiu 1,2% em maio em relação a abril agora de 2021, nesse mês após mês, subindo 1,2%. A mediana do broadcast, né, a expectativa divulgada aí pelo broadcast era um crescimento de 1%, ou seja, o número veio um pouquinho mais acelerado, o volume de serviços prestados vindo um pouco acima aí da expectativa, mostrando uma procura maior pelos serviços, mostrando aí um pouco de aceleração também nessa retomada da economia.
Vamos então agora aos destaques corporativos. A BBM Logística cancelou mais uma vez o seu IPO. A empresa atribuiu essa decisão à instabilidade de condições do mercado financeiro e também ao aumento da volatilidade que foi percebida aí nos últimos meses. Em janeiro desse ano, a BBM já tinha cancelado o seu IPO. Já a Smart Fit confirmou a precificação de suas ações para o IPO que vai acontecer amanhã na Bolsa de Valores. Cada ação da empresa foi precificada em R$ 23 e a Smart Fit levantou pelo menos 2,3 bilhões de reais nessa abertura. A Localweb comprou a plataforma de e-commerce Badi por meio da sua subsidiária Tray. A aquisição é focada em social commerce, com mais de 13.500 clientes ativos e 127 mil seguidores nas redes sociais. Não foram divulgados os valores sobre essa transação. E a B3 vai fazer um aporte de 600 milhões de reais na TFS Soluções em Software, uma subsidiária da TOTVS. A TOTVS vai permanecer como controladora e única sócia da B3 nesse investimento. Olha a parceria aí entre B3 e TOTVS. A gente vai repercutir também essa informação ao longo da nossa programação. E a Hypera celebrou contrato com a Sanofi para aquisição de 12 marcas de medicamentos isentos de prescrição e também prescrição no Brasil, no México e também na Colômbia. O negócio movimentou 190 milhões de dólares. Quero desejar um bom dia aqui a todo mundo que está nos acompanhando no nosso portal bmcnews.com.br. O Sandro Figueiredo está desejando aqui uma excelente terça-feira a todos. Também aqui no nosso YouTube, o Daniel Pagnin desejando um bom dia. Falou que a TV está ligada lá na BMC, muito bom. O Orestes Comerlato, o Rodrigo Rosim desejando bom dia para todo mundo do chat também. Vinícius Ferreira, bom dia para você. Bom dia para o Júlio Rodrigues, para o Maurício Loss, para o Anderson Economista, falando, segue o like 18, olha só, muito bom. Lembrando a todo mundo aí para deixar o seu like, para deixar o seu joinha aqui na nossa programação e também comentar. Deixar o seu comentário, deixar o seu bom dia, deixar o seu alô aqui para a gente, que isso é muito importante para a gente, essa sua interação conosco. Bom, vamos então falar agora com o Guga Almeida, todos os dias está aqui com a gente, fazendo suas análises, trazendo suas perspectivas para o mercado. Guga, bom dia para você, como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Bom dia, pessoal. Bons negócios a todos nós, né? Mais um dia, começou a temporada de balanço lá nos Estados Unidos. O mercado abrindo, de certa forma, um pouco cauteloso no dia de hoje, mas a movimentação que nós tivemos no nosso índice no dia de ontem me deixou bastante otimista, Felipe. E né, mostra que estamos bem dentro do trilho assim, da nossa análise e o nosso sentimento em relação ao mercado. Pois é, Guga, ontem a Bolsa subiu forte aí, né? Mais de 1,7%, chegando aos 127 mil. Então, aparentemente, a segunda-feira foi boa aí, né? Puxada por commodity, puxada também ali a Embraer subindo mais de 8%. Então, os investidores um pouco mais otimistas aí com todo esse cenário, né? Felipe, no atual patamar que a Bolsa estava, era bem importante que entrasse esse movimento positivo nos mercados. Tá? Bem importante mesmo. Isso mostra que, de fato, os investidores não vão dar espaço para que correções mais amplas aconteçam no mercado. Tá? Então, até vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa raciocinar juntos. O que acontece? Nós vínhamos num processo já de ajuste, um processo de correção do mercado, que se desenvolvia, né, entre o dia 7 de junho e 8 de julho. Tá? Então, toda essa janela aqui foi o nosso processo de correção. Nessa queda, Felipe, a gente tinha aqui um acumulado de 5%, ou seja, tinha pouca correção em preço, muita correção em tempo. Tá? Se a gente for analisar e comparar com a intensidade da alta, né, essa jornada que nós tivemos de alta aqui, entre os dias 4 de maio e 7 de junho, tá? A gente em tempo teve a mesma duração, só que olha como a intensidade da alta foi muito maior do que a intensidade de baixa. Tá? Nós tivemos aqui um acumulado
de alta de 11,4%, ou seja, 2 vezes o movimento de baixa. Tá? E aí mostra, né, que nessa região que eu tinha marcado para vocês do 124.300, de fato, né, o mercado ele recebe, né, uma quantidade maior de intensidade de compra. Então, mesmo que o preço tenha perdido um pouco, eu já tinha conversado com você sobre isso no pre-market da semana passada, no início da semana passada, mesmo que o preço, né, tenha perdido um pouco esse patamar de máximas que tínhamos aqui, né, eu esperava que pudéssemos chegar nos 124.300 pontos, e se por um acaso o mercado viesse a capitular, né, a acelerar aqui o movimento de queda, poderia chegar aqui aos 121.500. Tá? Então esse era o cenário que eu tinha. Então bem importante essa resposta que o mercado teve no curto prazo, tá? E existe sim, eu acho que dentro do contexto como um todo, Felipe, existe sim a possibilidade do mercado estar começando uma nova jornada de alta que pode, quem sabe, trabalhar até os 140 mil pontos, tá bom? Consegue dar uma olhadinha, então, na perspectiva para hoje, o que você está vendo? Como que abriu o futuro aí? Abriu em alta, abriu em baixa? Como que você está vendo o dia de hoje, especificamente? Vamos lá. O que eu estou vendo no dia de hoje? Para o dia de hoje, Felipe, a minha expectativa é que a movimentação de alta a gente continue e ela se desenvolva até a região dos 129.600 pontos. Tá? O meu cenário positivo, acho que se vier algum tom positivo no dia de hoje, a gente tem total condições de ver o mercado trabalhar para essa região, 129, 650 por aí. Tá? Minha jornada de baixa, meu sentimento de baixa seria o seguinte, retornar para 127.750, que é exatamente aonde nós estamos chegando, faltam aqui 150 pontos para que isso aconteça, tá? Podendo chegar até 127.250. Certo? Então, aqui é a região onde, nessa abertura de mercado, com um tom lá fora, né, negativo, eu enxergo que, de certa forma, a gente pode enxergar o mercado corrigindo, né, e acelerando um pouquinho das correções. Mas a minha expectativa, Felipe, é que, de fato, a gente venha buscar os 129.650. Né? Eu preciso me sentir um otimista nesse patamar de preço, porque eu tenho aquela sensação do tipo, cara, se eu não tomo posição no momento certo, depois fica muito caro eu tomar posição mais lá acima, né? O mercado ele reduz as assimetrias e fica caro tomar risco, tá? Então eu estou acompanhando, estou seguindo os meus gatilhos operacionais, né, de curto prazo, para que eu possa surfar até essa região aqui de 129.650. Por hora, tá? Até para o pessoal entender, né, por hora que me aponta, né, que eu tenho que estar zerado, né, não estou montando posição agora no intradiário, no movimento intradiário. Deixando o mercado corrigir, chegando aqui nessa região de 127.750, acionando algum gatilho operacional, bom, aí sim eu posso, né, me dar o luxo de alocar o meu capital para ir buscar essa região dos 129.600, 129.650 pontos. Ô Guga, a gente tem bastante notícia aí, né? Tanto lá fora quanto aqui dentro. Primeiramente, queria falar um pouquinho sobre a perspectiva aqui dentro, né? Que hoje vai ser apresentado lá o texto da reforma tributária na Câmara dos Deputados. E o texto, quando foi apresentado pelo governo, causou ali aquele estresse que a gente lembra, né? Naquela sexta-feira, quando o ministro Paulo Guedes apresentou o texto lá, fundos imobiliários derretendo, o pessoal querendo saber ali se ia ter tributação, se não ia ter tributação, e hoje está essa expectativa aí também, né? Isso também pode causar algum tipo de ruído, algum tipo de movimentação nos investimentos, nos mercados hoje? Como que está essa expectativa aí? Como que está a sua percepção sobre isso? Boa pergunta. Pensa o seguinte, quando foi apresentado o texto passado, o impacto que se teve, né, por exemplo, em tese, o governo ele entende que vai ter negociação em cima da reforma. Então, tu já joga uma reforma com um tom, né, mais intenso para que tu possa depois ir cedendo e ir negociando. Tá? Então, primeiro tu joga lá um tom forte, né, que o mercado começa a reagir em relação àquela proposta, e agora depois que que o mercado reage, todos os players que se sentem incomodados, eles vão para a mesa para negociar.
né? Então o governo vai, com certeza já tem noção, já tem mapeado tudo que o mercado, de certa forma, tem de interesse de mudança nessa reforma, e eu acredito que agora vai vir aquela sensação do tipo, olha, abriu mão de muitas coisas que estavam na reforma, muitos pontos, né, tributação de dividendo, tributação dos fundos imobiliários, enfim, vai ter vários pontos que estavam sendo discutidos, vai vir uma outra, uma proposta, né, que de certa forma vai estar alinhada com o mercado, e eu acredito que o mercado vai reagir de forma positiva. Tá? Posso me surpreender? Claro que posso me surpreender, mas tudo me leva a acreditar que agora, quando chegar a reforma ali na mesa, a proposta da reforma na mesa vai vir com um tom que o mercado vai falar, puxa, assim serve, sabe? E aí o mercado ele tende a voltar a movimentação para cima. Ou, né, vai vir alguma coisa que vai azedar de fato, e aí a gente vai ter que zerar a posição, reduzir posição, enfim, né? E aí o mercado tende, né, a vir buscar aqui esse patamar de 121.450, 121.500 pontos que eu tinha mostrado para vocês, tá? Mas eu estou mais, de novo, né? Eu sou um otimista com o dedo no gatilho. Eu sempre falo essa frase aqui com vocês. Então eu prefiro entender e olhar por um ângulo do tipo, ok, foi apresentada a versão, o mercado reagiu, né, um monte de gente começou a procurar o governo para conversar, para tentar, né, ou pessoas que estão envolvidas ali no processo, para conversar, está tudo mapeado, está tudo ali sendo equalizado, e agora vem uma proposta que o mercado vai digerir melhor, né, até para trazer uma mensagem positiva e as bolsas continuarem a sua movimentação, né, de alta, que já vem tendo essa movimentação de alta, né? Nós não podemos esquecer que a gente está a 125 mil pontos. No ano passado nós estávamos trabalhando ali na região de 100 mil pontos. Uhum. Pois é, Guga, a gente fica sempre de olho nesses movimentos lá em Brasília, né, para saber o que vai acontecer e também, claro, nessas expectativas aí, o que pode acontecer com os investimentos, né, todo mundo fica de olho se vão tributar mais, se não vão tributar mais, é uma discussão que a gente tem que ficar de olho. Mas também tem questão de Brasília lá também, tem uma Guga? Coisa, né? Diga. Mas tem que entender uma coisa, tem que entender um pouquinho da natureza lá de Brasília, né? Aquilo lá é um jogo político, então é troca de interesses, né? Então, quando a gente parte do princípio de que lá é uma troca de interesses, a gente para de, né, e não só olhar o que gosto ou não gosto, a gente começa a entender um pouquinho mais como é que é os processos. E a gente precisa entender um pouquinho melhor como é que é o processo para que a gente não seja pego de surpresa nos investimentos. Porque se os investimentos a gente encarar assim, eu gosto ou não gosto, né? Quero ou não quero. Se a gente, como nesse universo de investimentos, a gente for ficar com uma cabeça muito binária, é muito sofrimento. Tá? Então tem que aprender a dançar conforme a música. Olha, dá para enxergar aqui o ciclo de alta. Poxa, um ciclo de alta agora me joga o mercado lá nos 140 mil pontos. Um ciclo de baixa agora me joga o mercado a 121.400. Pô, a gente está a 125, 126. Qual é a assimetria que se tem? 127, 128. Qual é a simetria que se tem? Para onde eu tenho mais para ganhar? Para onde eu tenho menos para ganhar? Né? Quais são as informações que estão na mesa? Então a gente precisa tangibilizar isso para poder dizer, olha, para cá me serve, para cá não me serve. Quanto mais o mercado corrigir, quanto mais o mercado cair, maior é o potencial de alta. Quanto mais o mercado subir, menor é o potencial de alta, porque vai consumindo as assimetrias. Só que quando o mercado sobe, né, tu vai perdendo o potencial de ganho, mas tu tem a narrativa positiva. Então, o investidor comum, ele acaba se tornando liquidez do processo do mercado. Né? E o investidor mais inteligente, que é aquele cara que está a fim de raciocinar, está estimulando o seu intelecto, ele tira proveito dessas situações. Né? Porque o investidor desinformado, ele é impactado pelos seus vieses. Vai ser impactado pela informação que está disponibilizada. Né? Se a gente for olhar, a máxima histórica, o dia da máxima histórica, teve a maior corretora hoje do Brasil, foi lá e reprecificou o índice, né? Poxa, não, agora a gente está imaginando que o índice possa ir a 200 mil pontos. Beleza, o que aconteceu com o mercado? Sofreu o processo todo de correção. Por que ele botou lá em cima? Porque o mercado estava querendo escutar isso. Né? Hoje se fala muito mais do que o mercado quer ouvir do que o mercado precisa ouvir. Né? As pessoas elas não gostam de ouvir o que de fato tem que ser escutado. As pessoas gostam da polêmica. Né? E para se ganhar dinheiro nos mercados, a gente tem que enxergar o outro lado. Né? O lado que não está sendo da polêmica, para poder calcular, para poder racionalizar, para poder, de fato, né, interpretar o mercado da maneira correta. Uhum. Com certeza, Guga. Inclusive, você falou essa questão aí de
olhar não necessariamente o que gosta, o que não gosta, mas o que está mais favorável, o que ajuda o investidor e que de repente possa trazer uma simetria melhor. Hoje a gente teve a notícia também da publicação no Diário Oficial da lei, né, que prevê aí a privatização da Eletrobras. O processo deve ser finalizado até o ano que vem. E aí eu queria, nesse sentido que você estava falando, até saber, Guga, como que você está vendo isso, para saber também será que o mercado já precificou toda essa questão aí da privatização da Eletrobras durante todo esse processo de discussão que teve lá no Congresso, que teve, né, essa tramitação toda, né? Ou será que ainda existe algum espaço aí para um crescimento, alguma assimetria interessante, né? Porque agora sim está batido o martelo que vai acontecer, vão ser definidos os próximos passos e tudo mais. Então, se está no Diário Oficial, a coisa já andou, né? Já foi publicado, então não tem mais volta, né? Vai ser concluída essa privatização. Sim, né? Acho que a gente tem aqui uma primeira resposta do tipo, pô, vai ficar tudo mais eficiente, porque se tem o entendimento de que quando sai do setor público vai para o setor, né, privado, as empresas vão ficar mais eficientes, mas agora tem que entender um pouquinho melhor quem vai de fato, né, ficar com a Eletrobras, quais serão os próximos passos para esse tema da Eletrobras. Isso, pelo menos, é o que eu entendo que o mercado vai esperar. E conforme isso for ficando mais claro, Felipe, até vou compartilhar com vocês aqui o meu gráfico, para que o pessoal possa entender o que eu estou enxergando. Conforme isso for ficando mais claro, porque querendo ou não, olha só, Felipe, a gente está na máxima histórica, estava na máxima histórica da Eletrobras. Tá? Se nós formos pegar aqui o topo que nós tivemos lá em 2019, tá? E nós formos interpretar, certo? Nós estamos naquela máxima histórica de 2019. Nós, aqui no início do mês, né, de junho, no final do mês de junho, início do mês de julho, nós estávamos de fato na máxima histórica da Eletrobras. Então, assim, o mercado ele já vinha sentindo, né, que esse movimento iria acontecer. E o que eu consigo enxergar, Felipe, é que quando a gente destravar valor e isso fica mais tangível, a Eletrobras tem espaço para ir para R$71. Tá? Então, assim, eu acredito muito que esse processo de privatização tenha espaço para fazer com que a Eletrobras se desenvolva até lá em cima. O que acontece no curtíssimo prazo? Eu tenho essa linha marcada aqui em amarelo, em 46,20. Né? O que acontece aqui no curto prazo? O que acontece aqui no curto prazo é que esse ciclo aqui que nós tivemos em Eletrobras, tá? Esse ciclo aqui, em cima dessa tese, que é em cima dessa movimentação de baixa que nós tivemos, que aconteceu entre os dias 14 de dezembro e 26 de janeiro, tá? Então ela é a base dessa movimentação toda. Se eu for analisar todo o contexto por trás, né, dessa projeção para cima, essa tese aqui, que foi o último movimento de baixa, que nós tivemos eventos aqui, que foi a questão da presidência da Eletrobras, que caiu forte, que as pessoas falavam, não é mais momento de olhar para a Eletrobras, e aí começou todo aquele drama, né, em relação à Eletrobras, né, e voltou a ter um pessimismo, que é a segunda etapa de correção, a primeira etapa de correção foi aqui, a segunda etapa de correção foi aqui, então isso serviu como base, né, para fazer toda a projeção de alta. Esse movimento ele chegou no fim aqui em 45,50, R$46. Tá? Então, está sofrendo uma correção de curto prazo, que para mim é exatamente esse fator, né? Como é que vai ser, como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos, e conforme essas cenas dos próximos capítulos forem mais bem tangibilizadas, volta a tomar uma tendência de alta a Eletrobras, e aí o próximo movimento, pode anotar aí, vai caminhar para a região de R$70, né, 66 a R$70, é o que eu imagino que a Eletrobras vá ter de tendência. Uhum. Maravilha, então, Guga. Obrigado aí pela sua análise, obrigado aí pela sua visão sobre o mercado, sobre Eletrobras também. E ficamos por aqui, hein, Guga? Amanhã você está de volta com a gente no BMC Pre-Market. Ótima terça-feira, bons negócios. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Ótimo negócio a todo mundo. Tchau. Valeu, um abraço, Guga. Tchau, tchau.
É isso aí, pessoal. Seguimos aqui para a nossa reta final do BMC Pre-Market. Antes de me despedir de vocês, eu quero só desejar um ótimo dia aqui para todo mundo que está nos acompanhando. O Danilo Venturini, por aqui no nosso portal bmcnews.com.br. E no YouTube, a gente está aqui com o Oswaldo Gomes, com o Leandro Teixeira, a Karen Katsu, todo dia aqui com a gente, o Wagner Stutz, o Daniel Morales, que daqui a pouco está chegando com a Paula Moraes e a Débora Oliveira, e a Giovanna Locatelli para fazer o BMC News, o Jonathan Rodrigues, o Rui das Neves, o Felipe CNPA, Rui das Neves, Luiz Orzabal, o Eduardo Pereira, todo mundo por aqui, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui na nossa programação. Forte abraço a todos e fiquem agora com o BMC News com a Paula Moraes. A gente se vê daqui a pouquinho, ao 12h30 no BMC Market. E também, se você não puder acompanhar a gente, eu volto amanhã às 9 horas da manhã com o BMC Pre-Market. Forte abraço então, ótima terça, tchau, tchau.